Hello, hello, americanos do meu Brasil, brasileiros da minha América. Esse aqui é o Câmbio Cast de número 6. E hoje a gente trouxe dois convidados especialíssimos para falar com a gente sobre saúde nos Estados Unidos e tudo que esse assunto abrange. Doutor Arnaldo e doutora Clarissa, bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Lívia. Obrigado pelo convite. Claro, eu queria começar falando sobre a história de vocês. Como é que foi a trajetória, o que trouxe vocês aqui para os Estados Unidos? Clarissa? Bom, a minha trajetória foi meio que assim, um acidente que eu falo num percurso da minha vida, porque eu vim para cá para estudar, mas para voltar. Então, eu tinha... Em 1995, eu vim para cá para fazer um fellowship em córnea, que eu fiz residência em oftalmologia. E aí, quando eu cheguei em Los Angeles, primeiro que eu gostei muito, onde eu estava trabalhando, e eu conheci o meu futuro marido. E lá, eu conheci o Mike já, assim, no primeiro mês que eu estava lá. Que é americano. Que é americano. E foi apresentado por uns amigos brasileiros. Eu estava no departamento de córnea, então tinha um pessoal de São Paulo, tinha uma oftalmologista de Curitiba e um pessoal do Rio. E eu não sei porquê, meu marido ficou amigo deles. E aí eles achavam que eu e o Mike seriam um ótimo match. Daí a gente namorou, eu me casei com ele e acabou meu fellowship e ele foi estudar na Filadélfia. Falei, bom, então vamos para lá, né? Chegou lá, eu falei, agora eu tenho que ficar aqui, então eu tenho que me preparar para entrar numa residência, porque quando você faz residência no Brasil, infelizmente não é reconhecido aqui. Você não tem que repetir o medical school, mas tem que fazer a residência de novo. Aí, o que aconteceu? Ele falou, então vamos para Filadélfia e você tem que passar nas provas, que é o STEP 1, 2 e 3, aí você faz e aí você aplica para residência. Então, naquela época, há muitos anos atrás, eu queria ficar perto do meu marido, eu estava casada, então eu falei, bom, eu vou ficar aqui na Pensilvânia, tá? Então, eu fiz o meu application para residência. Enquanto eu estava estudando, eu trabalhei para um oftalmologista. Aliás, era um grupo muito forte na Filadélfia. Eles eram afiliados na mesma universidade do meu marido. Então, a gente ficou muito amigo deles e eu trabalhei lá como optometrist, tá? E, na época, ele me ofereceu até entrar na residência de oftalmologia. E foi a coisa mais louca, porque eu falei assim, oftalmologia não é para mim. Eu investi anos e anos nisso, tive a oportunidade de entrar numa residência e eu falei, não, eu vou fazer o que eu quero. E eu falei, eu quero fazer family medicine, eu quero fazer clínica geral, eu gosto de conversar com os pacientes. Eu não tenho uma mão muito boa para cirurgia, para ser sincera, ainda mais uma cirurgia tão delicada, tipo oftalmologia, e eu nunca me senti confortável nessa área. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fiz residência, e meu marido também, e aí a gente resolveu vir para a Flórida, porque eu não aguentava o frio da Pensilvânia, e vim para cá, comecei a trabalhar em Pompano Beach. O meu primeiro consultório, era eu e 2 médicos, e aí a gente vendeu o nosso consultório para o Holy Cross. Naquela época, foi a época que muitos primary care physicians começaram a ver que era melhor você se juntar a um hospital do que você caminhar sozinho, né? Certo. E naquela época, então, a gente vendeu para o Holy Cross, isso já deve ter, uns 18 anos, e desde aquela época, 2003, que eu venho
que eu sou afiliada ao mesmo hospital, já mudei de consultório 3 vezes, porque me mudaram, não foi porque eu quis, mas o hospital achou melhor. E agora eu trabalho para um grupo que nós somos 5 médicos e uma nurse practitioner. A gente teve algumas modificações no nosso grupo, mas agora é o que a gente está fazendo. E eu estou trabalhando... E o seu marido trabalha com você? Ele não, também é family... Não, meu marido, na verdade, ele é bucomaxilo. Ele é dentista. E ele trabalha mais para o lado onde o Arnaldo da aqui dor trabalha. De ele cabeça. está em Wellington. Não, ele na localização mesmo. Sim, da mesma localização. área, Wellington, Achei que Palm tinha Beach. a ver com... Não, também. TMJ. Acaba indicando os pacientes. E aí, ele trabalha em Wellington, eu agora estou em Lighthouse Point, e a gente mora em Boca, no meio do caminho. Né? No meio do caminho. Legal. Exatamente. E o que é o fellowship? O fellowship é quando você termina a residência, tá? A residência oftalmo. Eu fiz 3 anos. No Brasil? No Brasil, Eu fiz 3 anos de oftalmo, daí eu quis me especializar numa área, que era a córnea. Então, assim, quando você sai da residência, em qualquer especialidade, você sabe um pouco de tudo. Mas você pode se especializar numa coisa, como o Arnaldo, né? Especializou em dor de cabeça. Então, você tem que fazer muitas vezes, nem sempre, tá? Mas muita gente aproveita para fazer mais 1 ano, ou 1 ano e meio. Eu fiz 1 ano e meio. E melhora o seu currículo, te dá a oportunidade de ficar bom numa certa área da sua especialidade. E é muito comum hoje em dia em oftalmologia, por exemplo, se você é especialista em retina, pelo menos os oftalmos que eu conheço, eles fizeram 1 ano a mais de treinamento para operar retina. Então, basicamente, é um treinamento extra, e aí você decidiu fazer aqui nos Estados Unidos para uma especialização dentro da sua especialização na medicina. Mas não atuando como médica aqui, é aprendizado. Aprendizado. Acompanhando médicos da área, enfim. Sim. Legal, interessante, né? Para quem faz medicina no Brasil, né? E tem essa vontade de expandir ou de vir para cá, conhecer a realidade daqui. Arnaldo, conta pra gente como é que foi a sua trajetória. Eu sei um pouquinho, mas conta aí que todo mundo quer ouvir. Então, no Brasil eu fiz neurocirurgia e pratiquei muitos anos, e em 2018 eu fui para Michigan para fazer um fellowship de base de crânio. E fiquei com muita vontade de ficar aqui, mas eu vi a dificuldade que era dos médicos que vinham para cá sem visto, com visto de estudante. Depois tinha que fazer waiver e confusão. Eu digo, não vou. Voltei para o Brasil. E um dia, em 2000, assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner falou, encerram semana que vem a aplicação para os vistos para os Estados Unidos, loteria de visto. E eu joguei. E a minha esposa foi sorteada no visto. E como a gente era casado, eu ganhei. Então, e depois que a gente ganhou o visto... Então, no fim das contas, foi sorte. Foi sorte. Depois que a gente ganhou o visto, aconteceu o 11 de setembro. Aí eu digo, acabou, né? Não vai rolar, porque tinha muita coisa que tinha que acontecer até a gente ganhar o visto. Entrevista e tudo, aí parou o processo. Aí a vida continuou. Compramos outra casa no Brasil e tudo, a vida continuou. De repente... chegou o visto. Aí deram 6 meses para a gente vir para cá. Eu digo, eu vou, porque se eu não for, eu vou passar a minha vida inteira pensando como teria sido, né? Eu vou. Aí eu vim para Miami. Isso foi em 2003, vai fazer 20 anos. Isso agora. Foi a loteria, a loteria dava o green card para vocês? Loteria de green card. De green card. A gente chegou aqui, 1 semana depois o green card chegou em casa. Nossa. Entendeu? Quer dizer, é o sonho de todo mundo, né? Você chega com green card. Mas também não tinha nada, não tinha o que fazer. Sim, veio aqui. com o diploma brasileiro na mão, sem autorização para trabalhar aqui. Aí estudei para revalidar o diploma e fui para Virgínia, para a Universidade da Virgínia. Fiquei 2 anos fazendo neuro-oncologia lá, pensando, se eu quiser voltar, pelo menos eu tenho uma especialidade nova, né? Sim. E
Mas aí, no meio do fellowship lá, eu decidi fazer neurologia, aí fui para a Universidade de Chicago, fiz 4 anos de neurologia. E durante a minha residência de neuro, foi a época que o Botox estava sendo aprovado como uma alternativa para tratamento de enxaqueca. Eu disse, tem alguma coisa muito grande vindo por aí. E decidi fazer fellowship na Cleveland Clinic em Cleveland, de cefaleia, né, de dor de cabeça. Aí de lá já comecei a trabalhar no Michigan Head Pain, e aí trabalhei na Universidade do Colorado também. E em 2018 aceitei um emprego aqui na Flórida, num grupo de neurologia. E hoje em dia a nossa clínica, graças a Deus, é a maior clínica de cefaleia da Flórida. Entendeu? Interessante. Então, se você tem dor de cabeça, chame o Dr. Arnaldo, que ele vai saber resolver. Ouvi dizer que esses dias ele até né, ajudou uma moça que tinha dor de cabeça porque quando comia banana. E essa história é real, não é, Arnaldo? Verdade. Isso aí foi num podcast, numa rádio, que alguém me perguntou se teria algum tipo de comida que seria muito diferente, que causaria enxaqueca, uma coisa assim comum que ninguém presta atenção. E eu me lembrei da banana, digo, tem 2 pacientes que têm dor de cabeça com banana, e uma semana depois uma paciente me ligou, essa cliente, essa ouvinte me ligou e disse, doutor, o senhor salvou minha vida. Eu como banana todo dia, eu parei de comer banana, acabou minha enxaqueca. Eu digo, nossa, que bom. Eu já tinha um preconceito com banana quando eu descobri quantas calorias tinha na banana, que eu falava, gente, eu fico correndo 5 quilômetros para queimar uma banana. Aí agora eu fico sabendo da dor de cabeça. Vou começar a observar. Tô brincando, gente. Tô brincando. Aquele que ouve uma informação e já distorce, né? Vocês devem passar muito por isso. Mas então, vamos voltar sobre a trajetória do brasileiro, porque eu tô pensando assim no médico que tá assistindo a gente e que pensa, cara, quero ir para os Estados Unidos, né? Tô numa situação em que eu acho que vale a pena ir pros Estados Unidos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês fizeram um fellowship, não necessariamente isso é obrigatório, né? Não. Isso Fellowship, simplesmente você faz depois da residência. Depois da Você quer se residência. especializar numa determinada área, entendeu? Exato. O médico que está no Brasil, que se formou no Brasil, quer vir para cá, primeiro, eu acho que a primeira coisa importante é ser bem jovem, porque o percurso é longo. Entendeu? Quando eu comecei minha residência de neurologia, eu tinha 40 anos já. E quanto tempo? Novo, eu era o mais velho. Era da idade dos attendings, dos meus professores, mais ou menos. Entendeu? Quer dizer, então... É um caminho árduo, porque você tem que voltar tudo de novo. Certo, então você faz as 3 provas. Essas 3 provas são obrigatórias? Fase 1, fase 2, fase 3. E essas provas, ela tem um espaço, né? Entre uma prova e outra. Você não pode fazer uma, daqui um mês fazer a outra. Né? Porque você tem que estudar. Você tem que fazer a primeira, vai estudar. A primeira é pior, não é? Não é, Arnaldo? A primeira é de matar. A primeira é de matar. É de matar. Que é sobre tudo que você não lembra mais. É o básico, né? Básico da Fisiologia, medicina. anatomia, patologia. E dá para fazer essa prova quem está estudando medicina? Dá. Aqui nos Estados Unidos eles fazem durante a faculdade. Então a faculdade já direciona os alunos a estudarem para fazer a prova. Então eles fazem durante a faculdade. Entendi. Eu trabalho com estudante de medicina da Universidade de Miami, tá? E todos estão no 3º ano. Porque a medicina aqui são 4, né? No Brasil são 6. Porque aqui você faz college, depois medical school. Esses estudantes, no meio, quando eles estão passando comigo, por 3 semanas, eles estão fazendo a prova, que é o SHELF. Essa prova, na verdade, é para Family Medicine, mas cai tudo. É como se fosse um Step 2. Então, como o Arnaldo falou, já no meio da escola, eles já estão fazendo isso tudo. Eles já estão se preparando. Exatamente. Para quando se formam, já estão com as provas praticamente... Para um médico brasileiro vir para cá, como o Arnaldo estava com 40, mas eu também não estava jovem quando eu comecei. Eu estava com 30 quando eu comecei minha residência. Gente, 30 é jovem. Bom, brincadeira. Comparando, mas né, eu entendi quando com eu formei, estudante. Eu tinha 21. Sim. Eu fiz muito tempo de oftalmo, vamos dizer, mais que o normal, porque eu fiz 3 anos de residência, depois eu fiz mais fellowship, quer dizer, isso não é a trajetória, vamos dizer, de todo mundo. Normal. Aí você tem que parar para estudar para essas provas todas. É tempo, gente, é tempo. E você tem que fazer a prova do TOEFL também, né? No meu tempo já não tinha o TOEFL, você tinha que fazer a prova prática, já significa, se você passasse na prova prática com os atores, significava que você falava inglês. Sim. Entendeu? E
já não que é o tinha mais Step TOEFL. 3. Isso. Eu tive que fazer os dois. O terceiro tem O terceiro, atores lá passando tem mal atores. e você tem que... E a dificuldade grande de quem vem do Brasil comunicar. é que você tem que fazer a prova. Você, normalmente, quando a pessoa chega, ela não é fluente, entendeu? Certo. E a prova, primeiro que são muitas questões e os enunciados são muito grandes. Então você tem que treinar a resolver as questões. Você tem que aprender a ler o final, o que está perguntando no final. Aí você começa a ler, procurando a resposta no meio da questão. Senão você se perde. Quando você chega no final, você já não se lembra o que você leu no começo. O que você leu atrás. Você Ainda tem que ter mais- uma técnica. Ainda mais né? traduzindo Tem que treinar para o português, né? No começo Meu você traduz Deus para o português e volta para o inglês. É complicado. Gente, é difícil. É querer muito vir pra cá. Eu falei que eu vim, no meu caso, foi uma trajetória de acidente. Sim, eu sim. me planejei. Eu falei, bom, eu tô aqui agora, então eu vou ficar, né? Eu tava, vamos dizer, com green card, eu tava casada com um americano, mas eu não tinha essa ideia de vir pra cá. Sim. Eu já estava voltando pro Brasil e trabalhando lá como oftalmo, assim, feliz da vida. Isso aí foi uma mudança, assim, muito grande. Mas Sim. eu fico pensando, no seu caso, Arnaldo, e de muitos outros que estão planejando, eu não posso imaginar um estresse no sentido de que só de pensar de tudo que você tem que passar, porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Ele pode falar. Não é fácil. Ainda mais a residência aqui, não é fácil. Não é fácil. A Você residência trabalha que é dura. muito. Muito. Mas você sabe que mudou, viu? Mudou. As leis mudaram, estão mais maleável, menos horas de plantão, mas no nosso tempo era complicado. Nossa! Eu dava 30 horas de plantão na Universidade de Chicago. Chegava às 7 horas da manhã, saía 1 hora da tarde do outro dia. Tinha plantão que eu não via nem a cama. Não via nem a cama. Não ia pro quarto. Não ia nem pro Complicadíssimo. quarto. Caramba. É complicado, porque a gente, ainda mais quando se faz a rotation em cirurgia, a cada 3 dias você está de plantão, você tem que estar lá às 5 horas da manhã, naquele frio, né? Naquele frio. Naquele frio, não, E aquele frio, gente. né? Eu passei por isso Chicago. também. Ah, em Pelo amor de Chicago, Deus, Chicago. mais ainda. Não. E outra coisa, as palavras, é tudo tão diferente. O que mais, não vou te falar a palavra chocou, mas que me deixou em total desespero, eu falei assim, eu não pertenço aqui, eu vou embora sem residência, porque isso não é para mim. Pensei, você tinha que traduzir tudo, como o Arnaldo falou. Os americanos, eles abreviam tudo. Tudo. É como se você estivesse falando outra língua. É. Eu Verdade. andava com a biblioteca, não sei você na sua época, na minha época, não tinha nada de telefone. Então, a gente ia no mais um Hippocrates e andava com aquilo ali no bolso e ia traduzindo. O que é CHF? O que é CAD? O que é MI? O que é IVF? É tudo E eu assim. falava assim, meu Deus, NPO. Eu ficava assim, esse mundo. Primeiro eu tenho que entender, para entrar no plantão, o que isso significa. Não é difícil? Verdade. É difícil até para conversar com um americano, assunto normal, imagina termos médicos, né? Comunicação no começo é difícil. E Mas realmente é o país que mais tem malpractice, tem mais processo por erro malpractice, médico? Por erro médico. E a comunicação é tão difícil às vezes, né? Impossível. Você fala uma coisa, a pessoa não entende. E é difícil. Se você não é da especialidade, você não sabe, entendeu? Quer dizer, a passagem de plantão às vezes é complicada. E aí, diante de todos esses desafios, assim, vocês acham que ainda assim vale a pena ser um médico nos Estados Unidos? Seria uma escolha de vida de vocês depois de tudo que vocês passaram? Vocês sabem como é. Se hoje vocês tivessem que escolher, vocês fariam isso tudo de novo? Se não fosse o amor, Eu teria vindo antes. Teria vindo antes. E por que você acha que faz sentido praticar medicina aqui nos Estados Unidos? Veja E viver, bem, né? Eu acho que a vida aqui é melhor, né? Eu sou muito feliz aqui. Eu não sou brasileiro, amo o Brasil, mas eu também sou americano. Minha vida é aqui. Para mim não tem como eu voltar para o Brasil. Não tem nem o que fazer no Brasil, entendeu? E eu acho que a vida é melhor aqui. Aqui você paga muito imposto, mas você vê as coisas voltarem para você, entendeu? Eu acho que é mais justo. É um país mais justo. Certo. O que você acha, Clarice? Eu concordo plenamente com o que o Arnaldo falou, porque eu amo esse país. Claro que eu sou brasileira, sempre serei. Eu moro aqui mais tempo do que eu morei no meu país. Eu falo português o dia inteiro, porque eu tenho muitos pacientes brasileiros.
Não são 50%, não, talvez 30%. Certo. Mas o que eu acho, assim, além da segurança e tudo de bom que os Estados Unidos propõe, né, ao cidadão americano ou a qualquer pessoa que está aqui, eu acho que nos Estados Unidos a medicina ela é mais abrangente no sentido de é uma medicina não só para uma pessoa que é privilegiada. Eu acho que no Brasil a gente tem hospitais de ponta, hospitais excelentes a nível de primeiro mundo, mas eles não sempre estão disponíveis à população geral. Na nossa realidade não é assim. Eu já dei plantão em certos hospitais no Rio de Janeiro que eu não consigo nem descrever o que é aquilo. Aquilo não é um hospital onde as pessoas são jogadas como se fossem assim corpos e que falta tudo. Não tem equipamentos cirúrgicos, não tem às vezes o básico, uma maca para transportar um paciente. Então, as pessoas que vivem em cidades grandes e têm acesso a hospitais de primeiro mundo, tudo bem. Mas nós vivemos num país, né, de mais de 200 milhões de pessoas. E se você for pensar só num grupo que tem acesso a esse tipo de atendimento, para mim não faz sentido. Eu acho que eu já estou aqui há tanto tempo que a medicina, eu acho que ela tem que ser para todos. E eu acho que o médico brasileiro, ele é bem preparado, ele tem aquele calor humano, ele ouve o paciente, ele se preocupa com o paciente, mas muitos desses médicos trabalham em hospitais públicos que não têm nenhum tipo de recurso e eles não podem exercer a medicina que eles querem exercer, oferecer para o paciente uma coisa melhor. Porque, eu não sei, eu ouço tantas histórias de pacientes, na verdade, falecerem por falta de atendimento médico. E, para mim, isso faz uma diferença muito grande. Por isso que eu não poderia voltar para o Brasil. É uma questão de pensar nisso. Uma coisa que abrange todo mundo, não só uma classe privilegiada, entendeu? A medicina aqui, ela é, então, acessível a todas as classes? A gente vê muito, né, e fala-se muito aqui sobre a falta de um sistema universal, né, de saúde e o quanto que isso acaba acarretando a vida financeira das pessoas, né? Tem muita gente que acaba se endividando mesmo, perdendo tudo por conta de contas médicas. E aí, ao mesmo tempo, a gente também vê que qualquer pessoa que chegar num hospital, e só existem hospitais privados, né, assim, que chega no hospital, ela é atendida independente do que, né, dos seus recursos, enfim, de ter ou não um seguro, e aí depois é que a gente resolve. Então, assim, né, depois vem a conta. E aí depois quando a conta vem, o negócio Sim. aperta. Então, o que vocês acham, assim? Me fala um pouquinho sobre isso, assim. A Clarissa falou muito sobre aqui a boa medicina está acessível a todos, mas a falta de um sistema de saúde público não é o contrário disso? Por volta de 90% das pessoas têm plano de saúde, entendeu? E no Brasil, eu acho que é o contrário, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, a grande maioria da população tem acesso ao plano de saúde. Claro, não é um plano de saúde que vai pagar tudo, mas paga a grande maioria das despesas, né? Então, a medicina é mais acessível aqui. Por conta disso. E aí existem programas sociais também que acabam certeza. Garantindo o plano de saúde da pessoa, né? Você como o Medicaid. O caso dos imigrantes, por exemplo, que chegam aqui, imigrantes têm engravida, entendeu? O filho é bem atendido, o parto, tudo, quer dizer, não falta nada. Não falta nada. Certo. E aí, com essas mudanças, né, na regulamentação de planos de saúde, a gente vê que alguns planos de saúde que estão no marketplace, eles são obrigados a seguir algumas exigências, como, por exemplo, aceitar pessoas que têm doenças pré-existentes, né, aceitar a inscrição de uma pessoa, por exemplo, que está em fase final de gestação. Isso garante mesmo para a pessoa um atendimento de qualidade? Ou é algo que, nas entrelinhas ali do plano, ele acaba se endividando? Como é que funciona isso?
Essa é a mesma coisa que acontece no Brasil também, né? Os planos todos têm exclusões e tudo. Doença pré-existente é uma coisa muito complicada, né? Não é culpa do paciente. Porque você tem diabetes, você não pode ter um plano de saúde. E diabetes é uma doença que você tem que fazer, é gasto a vida inteira, né? Com medicação, com insumos e tudo. E com atendimento médico. Então não tem jeito, não tem por onde. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente tem que ser flexibilizada. E eu acho que na maioria das vezes se chega num acordo, né? E eu acho o seguinte, voltando ao plano de saúde, como o Arnaldo falou, 90%, eu estou dando um número assim, fictício, mas eu acho que 90% da população americana tem plano de saúde. E o plano de saúde vem através do trabalho. Então, o plano de saúde não custa essa fortuna quando você trabalha aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, talvez exista uma diferença no imigrante brasileiro. Vamos dizer, eu trabalho para o Holy Cross e eles me dão um plano de saúde e o que eu pago mensalmente, para mim, minha família, é muito pouco. Tá? Que o trabalho... Perto do que você pagaria se fosse pagar um plano particular. Particular. Né? Então, que é assim, o meu caso. O seu, mas vamos dizer, a população. Vamos dizer que você trabalha para o Bank of America, o FPL, tá? Você é professora, trabalha para o Broward County School District. Você vai ter um plano de saúde e vai pagar 90% do que você precisa. E a maioria dos médicos vão te atender e você vai ter acesso aos hospitais. E também você vai ter acesso à emergência. Vamos dizer, eu sempre falo isso. Se você tiver uma emergência, em qual país do mundo você gostaria de estar? Emergência, sim. Você tem um acidente de carro, você tem um infarto, você tem um derrame, um aneurisma cerebral, rompe. Aonde você quer estar? Qual país que vai te atender em 5 minutos com um paramédico? E em qualquer lugar do país, né? Qualquer lugar do país. Então, só isso, para mim, já é uma diferença, assim, gritante comparado com os outros países do mundo. Em relação ao atendimento, não vamos esquecer que aqui a gente tem Medicaid, como você falou, Lívia, e Medicare. Então, o governo dá uma assistência. Não é assim, você é largado, né? E eu trabalho até para uma clínica de caridade voluntária, em Boynton Beach, Caridad. E a clínica, não é para falar não, mas é espetacular. Ela dá um banho até em muitos consultórios privados, viu? Tem todos os equipamentos e todas as especialidades. E são para as pessoas que realmente não têm condição. E eles têm eles são afiliados a alguns hospitais que ajudam também, sabe? A pessoa não está assim, largada. Sem atendimento médico. E em que momento que acontece esse endividamento, então? Então, o problema... Se você não tem seguro, entendeu? E você tem um infarto, aí você vai para o hospital, precisa fazer um stent, fica 3 dias na UTI, sua conta vai ser no mínimo uns $250 mil. Entendeu? Não tem jeito. Entendi. Entendeu? Então, vai chegar a conta para você. Aí você vai ter que dividir, pagar em 10 anos, 15 anos. Entendeu? Se você tem um plano de saúde, mais básico que seja, ele vai cobrir. Você vai pagar $10 mil, $5 mil, quer dizer. Sim. Não tem alternativa, você tem que ter um plano de saúde. Você tem que ter um plano de saúde. Tem que ter. Entendeu? Nem que seja para emergência. Né? Não tem os planos de emergência? Tem uns planos de emergências, mas em alguns deles, por exemplo, tem um teto de 1 milhão de... Entendeu? Eu acho que pode acontecer isso também, né? De algumas pessoas, elas acabam pegando um plano só para emergência, que tem um teto, enfim, mas que não é uma conta boa, né? É uma conta boa, gente, mas... Se não se salvar com 1 milhão... eu acho que é uma conta boa, principalmente... Essa conta eu nunca ouvi falar. Mas... Eu acho que a conta é boa porque assim, quando você vai falar de doença crônica, por exemplo, né? Não, ele está lutando contra o diabetes aí, que ele vai tomar um medicamento caro pro resto da vida, e aí se ele tinha uma condição, né, em que não existisse, por exemplo, essa obrigatoriedade de ter esses planos no marketplace que aceitam pessoas com doenças pré-existentes, por exemplo, e mesmo no meio do processo, né, aí ele estaria lascado, né, ele não conseguiria... Como né, quem aqui ia querer
enfim. Mas eu acho que nesses casos cobre. Mas, assim, eu ainda vejo muita movimentação. Eu mesma virei uma rebelde, assim, contra planos de saúde, até eu perceber que eu não estava fazendo uma coisa muito inteligente. Eu tinha um só para emergência, por um tempo. Mas por quê? Eu pagava um plano privado, né, do Florida Blue, que era excelente, tinha uma cobertura excelente, parecia que ia cobrir tudo, né, tudo que eu precisasse. E aí minha filha tinha asma, né? Eu tenho asma, enfim, faz tempo que ela não tem um episódio, mas teve um período da infância dela em que foi bastante frequente, assim, os episódios, e a gente ainda não sabia lidar e não sabia como administrar aquilo em casa, né? Então ela estava com falta de ar, geralmente essas coisas acontecem no final de semana, quando o pediatra tá fechado, né? Sim. E aí a gente liga, não sei, leva para emergência. Chega lá, eles fazem todo o protocolo. Enfim, toda vez que eu ia para emergência, chegava uma conta para mim, no fim das contas, chegava algumas contas que normalmente somavam em torno de uns $3 mil. Eu falava, gente, mas eu pago plano de saúde, um preço muito alto por mês e tudo mais. Até que teve uma vez que a minha filha eles tentaram utilizar os medicamentos lá, ela não respondeu muito bem, e o médico orientou que ela ficasse internada por uma noite. Ele falou, ela precisa ficar aqui em observação, porque a gente já deu, né, todo o medicamento, e ela não respondeu muito bem. O que uma mãe faz nessa hora? Beleza, né, vamos ficar, não tem como eu contrariar o médico ou ligar para o seguro para ver se, enfim... Fiquei, e aí depois eu recebo uma carta do meu seguro dizendo o seguinte, que a internação dela não foi medicalmente necessária. Então, a gente está negando e já vem a sua continha. E aí, nesse momento, eu falei, gente, mas espera, né? Eu estou pagando mais de $2 mil por mês de seguro de saúde, e aí eu tenho uma emergência, que é uma real emergência, eu nunca que vou querer que minha filha de 1 ano e meio fique com, né, toda... furada e picotada e monitorada lá no hospital. Mas o médico falou que precisava ficar, ela ficou, enfim, sim. Graças a Deus nada aconteceu. Mas aí é que começou essa minha rebeldia com os planos de saúde, até que agora eu já me acalmei, já voltei para o sistema e tudo mais. Como é que isso... Vocês veem muitos casos desse? Como é que uma pessoa, um brasileiro principalmente, né, que ainda está entrando nesse mundo, tentando se entender como é que funciona, como é que ele se protege nesses casos? Tem coisas aqui que é difícil de entender, cada vez que a gente vai vivendo e não vê uma solução para isso. Por exemplo, no Brasil... Se pede uma ressonância magnética para você, o seguro vai te dizer, vai fazer ou não vai fazer. Aqui, você vai fazer e você corre o risco de depois o seguro dizer, não vamos pagar. E aí você já fez. Aí a clínica vai te cobrar, o seguro não pagou, você tem que pagar. Quer dizer, isso é uma coisa que na cabeça da gente que é brasileiro, é uma coisa simples. Já fala que não vai pagar e o cara decide. Ou você negocia um preço mais barato com a clínica, que dá pra fazer isso, inclusive, se você não tem plano de saúde, você vai na clínica e negocia. Sim. Mas tem esse problema. É difícil de entender. Qual é a solução para isso? Não sei. Não sei. É muito complexo, né? É muito complicado. Na verdade, lidar com o plano é uma verdadeira dor de cabeça. Me conta. Nossa, como é que é os bastidores da história? Tudo tem que ter o prior authorization, você tem que ter uma pessoa para fazer referral no seu consultório. E aí a palavra MRI, como os planos saem correndo. Ninguém quer pagar, você tem que achar assim, diagnóstico, às vezes até inventar coisa para ajudar um paciente. Sua visão está embaçada, talvez um pouquinho, então vamos colocar. Porque é uma arte até lidar com o plano. E isso vem para a gente, nós médicos, tentando colocar o melhor diagnóstico. E aí, quando nada dá e você tem que fazer o tal do peer-to-peer, você fica lá no telefone. O que é o peer-to-peer? Você liga para o plano? Eles colocam o médico do plano de saúde para conversar com você. E, cara, a função do médico é dizer que não tem indicação. Que não tem indicação, Entendeu? Aí o cara é treinado para aí você normalmente diz o seu assim, diagnóstico. Aí você normalmente diz assim, tá bom, então se o paciente tiver isso, o problema é seu, né? Se
cair duro no chão morto, você vai ser responsável. Você vai ser responsável. O cara diz, opa, não, então vamos fazer. Entendi. Então Mas, tem toda uma técnica do lado de lá e do lado de Mas cá. só para você ter uma ideia, por exemplo, para eu funcionar na minha clínica, eu tenho 3 funcionárias para mim, para lidar com o seguro, plano de saúde. com plano de saúde. Autorização, checar se o paciente tem direito se o plano está corrente, se o paciente está pagando o plano para poder se consultar. Certo. Porque senão você vê o paciente e você manda para o plano diz, não tem. Não estava ativo. Não estava ativo. Quer dizer, tem tudo isso. Entendeu? Certo. É difícil. Você tem que pagar muita gente para poder trabalhar aqui. Então, eu falo, os melhores pacientes são os acima de 65 anos. Porque não precisam. Medicare, você pode pedir o que você quiser na vida. Quando você fala, tô pedindo a ressonância aqui para o Medicare. Graças a Deus. Porque você sabe que vai. Que vai ser aprovado. Que vai. E aí você tem direito ao Medicare depois dos 65 anos, independente da sua classe social? Sim. Interessante. É Legal. medicina que o governo proporciona de graça para o senior citizen. Na verdade, você não quer ter Medicare, porque você já está com 65 anos. Lógico. Mas um dia chega. Medicare chega. Então é por essa incomodação toda que os consultórios acabam cobrando mais barato para o self-pay do que para uma pessoa... Self-pay para o particular, as clínicas. As clínicas, assim, radiológicas, tá, Lívia? Por exemplo. Fazer um exame, uma coisa pontual. Fazer um exame, pronto. No meu caso, por exemplo, como eu só trato cefaleia, só trato dor de cabeça, os pacientes voltam muito comigo. Então, eu vejo um paciente hoje, volta daqui a 10 dias, volta daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Então, é complicado. Por exemplo, eu não gosto de ver paciente self-pay. Eu prefiro ver o paciente que tem seguro, porque eu não me preocupo. Você sabe que ele vai estar lá, que ele vai fazer o follow-up. E como eu sou especialista no caso da ressonância, por exemplo, eu sou neurologista, o seguro não me nega a ressonância. Entendi. Entendeu? Se eu pedir 2 ressonâncias, por exemplo, cabeça e coluna cervical, eles vão dizer assim, não, faz uma de cada vez, tá bom, não tem problema. Mas eles não negam, entendeu? Entendi. Então, eu self-pay é complicado, porque o paciente vai, paga a primeira consulta, aí... Sim. Depois é complicado. E depois não tem dinheiro para comprar remédio. Porque os planos de saúde aqui, eles pagam remédio. E no Brasil, não, né? No Brasil, muitas vezes o paciente tem um seguro de saúde, quando chega na farmácia, não consegue tem cobertura para o remédio. E tem muita medicação que tem um valor assim, mais elevado do que o próprio tratamento médico, né? Novos de enxaqueca, né? É muito, muito caro. Média de $700 por mês, $800 por mês. Complicado. Então, se você não tiver plano de saúde, uma coisa que você vai pagar por muitos anos é difícil, né? Se fosse um tratamento de 2, 3 meses, tudo bem, mas é um tratamento crônico. Eu pergunto essa questão do self-pay, assim, porque eu, no meio dessa minha trajetória com planos de saúde, com mudança de plano de saúde, eu peguei um plano de saúde que ele tinha que ele funcionava de 2 formas. Ou eu trazia a carteirinha, e aí ele tinha um valor, por exemplo, para consultas de rotina. Anual por paciente. Ou eu podia ir lá, ser tratada e depois mandar a conta que eles me reembolsavam 100%, certo? Era um plano fora do marketplace, internacional, enfim. E aí, uma vez eu fui na clínica pediátrica e levei meu filho, tudo bem, ele fez todo o preventivo dele, fui sem a carteirinha. E aí, fez, enfim, vacinas, etc., $250 foi a minha conta. Aí eu falei, poxa, $250, eu tenho 600 por ano para cada um da nossa família. Da próxima vez que eu levar o Luquinhas, eu vou levar a carteirinha, que aí eu não preciso fazer o trâmite de ficar mandando invoice pro seguro. E aí, chegou a conta na minha casa, aí eu fui, levei a carteirinha e eles iam cobrar o plano. Só que aí chegou uma conta na minha casa de $1.080. E aí eu falei, poxa vida, então assim, tudo bem, eu sei, as vacinas são diferentes de um e de outro, mas é uma discrepância muito grande, né? E a mesma coisa aconteceu com uma cirurgia que o Luquinhas fez, em que a biópsia, eles me ligaram, eu fiz a cirurgia no particular, porque o plano não ia cobrir, mas enfim, eles me ligaram da clínica, do laboratório de biópsia e falaram,
Lívia, eu tô vendo aqui que você tem o plano tal. Você quer que passe pelo plano? Porque tá dentro da sua cobertura, né? A gente tá dentro da rede. Eu falei, claro, né? Quem é que não quer que passe pelo plano? E eu já tinha recebido uma conta de 140 na minha casa. E aí eles, não, então beleza, a gente vai cobrar o plano. Aí chegou o co-payment pra mim de 260. Eu falei, poxa, então tá um pouquinho diferente. Sim. Mas aí eu suspeito que seja, né? É lógico que isso é uma decisão de cada clínica, mas deve ter muito a ver com o aumento do custo do escritório para poder lidar com a própria burocracia de planos de saúde, né? Nosso overhead here é muito alto, muito alto. Muito maior que no Para você Brasil. funcionar uma clínica. Nossa. Quando eu digo para meus amigos no Brasil que o meu custo para trabalhar aqui, você está louco. Eu não vou nem falar, mas é ridículo. Né? Entendeu? É ridículo. Comparado no Brasil. No Brasil, não pago nem... O médico que faz o que eu faço não tem 10% do custo que eu tenho aqui. Sim, sim. É a mesma coisa para a gente. Teve uma época que a gente trabalhou, era um módulo diferente, que hoje em dia é RVU, você recebe RVUs também. Então, o custo era assim, a gente tinha a revenue minus expenses, ou seja, pagava todo mundo que sobrasse para os médicos. Certo. Bom, vou te falar uma coisa. Quando eu olhava o custo só para pôr médico, a gente era o quê? 4 médicos. A nossa clínica custava mais de $100 mil por mês. Tá? Para 4. Mais. Não vou falar quanto mais. Então, você imagina a quantidade de paciente, a quantidade de business que tinha que rolar. Por quê? Porque você tem uma pessoa, como o Ronaldo falou, só para ficar negociando com o plano se vai aceitar de fazer o teste ou não. Não estou falando negociando o preço, porque eu trabalho para o hospital, quem negocia é o meu hospital. Certo. Mas a cada vez que a gente pede um teste, uma mamografia geralmente não, mas uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância, você tem que ter uma pessoa, só uma dedicada a fazer só isso. Entendeu? Aí uma outra só para checar plano. Qual plano você tem? Então, tanto de pessoas, o staff é muito grande. É um volume, assim, surreal, a meu ver. Certo. Eu falo isso até pro meu marido, que é dentista. Entendeu? Ele sozinho tem 6 pessoas lá. Eu falei, para que você precisa de 6 pessoas, Mike? Mas o custo dele também é alto, né? Altíssimo. Muito. Quando ele me mostra a conta, eu falei, meu Deus. É absurdo. Muito mais do que o meu. O meu era pouco perto dele. Então, assim, aqui tem isso. Eu não sei porquê. Eu acho que... Os salários são altos, né? Então, isso que eu ia falar, são bem remunerados também, né? Os médicos, apesar do alto custo, os médicos aqui, de modo geral... na clínica que estão há 30 anos trabalhando lá. São altos, tem os benefícios, né? Então, é diferente. E no Brasil existe uma coisa, por exemplo, que isso eu adoro no Brasil. Aqui não tem, é melhor para o paciente americano do que o brasileiro, mas é melhor para o médico brasileiro. Quando você pede um exame para o paciente, ele é responsável pelo resultado, ele leva para você em pessoa. Certo. Aqui, não. Aqui vem tudo para você. É verdade. E aí você tem que ligar para cada paciente para dar o resultado. Você tem essa responsabilidade desses testes todos na sua mão, tá? Enquanto no Brasil, você, olha, eu pedi esse exame de sangue para o paciente, ela vai voltar daqui a 2 semanas. Pronto, fim. Entendeu? O médico já está assim, eu não tenho que fazer essa ligação. By the way, recebi seus exames, olha, deu isso. Você vai conversar na visita. Aqui, não por telefone, né? Exatamente. Aqui a gente tem... Mesmo que você tenha falado, olha, vem me ver daqui 1 mês para eu conversar quando você fizer todos os exames, você está na sua mão. Então, você tem que ligar para esse paciente e falar, olha, eu recebi, tá? Sim. Então, a gente se vê daqui 1 mês. Mas, mesmo assim, essa responsabilidade é muito maior, porque a quantidade de exames, de tudo, é tanta coisa para fazer. E às vezes o paciente não atende. Não, é verdade. Ou, né? E às vezes é exame precisa de um importante tratamento que você precisa imediato. reforçar, e você nem consegue encontrar a pessoa.
telefone desligado, viajou, Sim. você não consegue encontrar. Sim. A caixa postal não funciona. Sim. No meu caso é um pouco diferente, porque como eu só peço exame de imagem, tipo imagem. 95%, É rápido, né? eu digo ao paciente, volta com o exame, porque aí a gente vê junto, eu mostro o paciente o exame, entendeu? Seria tão mais fácil. Normalmente o paciente quer ver a ressonância, quer ver, Sim. entendeu? Então, para mim é mais fácil, mas realmente no seu caso você É tem que uma ligar para loucura. resultado Eu de exame de imagino. sangue, Todo- mamografia. Não, e é Todo. ruim pra você e pro paciente, né? Porque do ponto de vista do Nossa. paciente, eu tô aqui esperando o médico me ligar. E aí, às vezes, você fica ligando, ó, já chegou meu resultado, já chegou. Eu tô achando que o médico não tá me ligando. E o pior, tem o médico que chega pra você e fala assim, eu te ligo se há alguma alteração acontecer. sim. Aí você fica naquela ansiedade, não liga. Aí deu uma semana, Quando eu ligo pro paciente diminui. é bronca. É bronca. Normalmente o radiologista me liga. Falando Aconteceu alguma coisa, aí eu ligo pro paciente. Quando eu ligo pro paciente é bronca. Ah. Ô, Ixi. doutor da Silva, ele disse, Aí "Ô, você, a dor de cabeça que aparece na aconteceu?" hora. Ô, doutor, eu tava Aí, uma semana sem dor de cabeça, aí você me liga, já voltou. Não, é um verdadeiro desespero, mas a gente fala, pelo menos o Arnaldo vê os pacientes já marcaram, volta aqui. Eu faço assim, olha, eu não vou marcar um follow-up, porque se não tiver nada, né, a discutir... No seu caso, muitas vezes é uma consulta de rotina, de né? rotina, tá tudo normal. E se tiver alguma coisa alterada, a minha enfermeira vai te ligar e vai falar, sei lá, se o colesterol tá assim, faz isso. Se eu te ligar, não é bom. Já Se eu te ligar, a situação é uma mamografia com uma massa suspeita, que tem que fazer biópsia. Não, geralmente não. Então, mas essas são as responsabilidades que a gente tem muito maior. Porque, na verdade, você acaba de ver os pacientes, daí você fica assim 1h30 ou 2 horas todo dia, revendo aquilo tudo. É Entendi. trabalho. É né? muito trabalho. É o trabalho. O sistema não te deixa fazer diferente. Eu queria que fosse diferente. Você não pode falar, então vem me ver daqui a 2 semanas, todo mundo que você viu, porque e se tiver tudo normal? Sim. É complicado, né? Complicado, né? E sobre doenças, gente? Eu queria discutir um pouquinho sobre prevalência de doenças Estados Unidos e Brasil, né? Porque a gente vê que aqui nos Estados Unidos existe uma prevalência maior de doenças crônicas, né? Como obesidade, hipertensão, que tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa adota também, né? E aí, muito brasileiro que quer migrar para os Estados Unidos, né? E aí ele passa por 3 fases aqui, né? Sendo que a primeira, muitas vezes, é só da sobrevivência. Então, às vezes, não sobra nem o dinheirinho ali para o plano de saúde. Só que ele entra num processo aqui do estilo de vida daqui, com cargas mais pesadas de trabalho, com fast food, que é né, super comum e é o tipo de comida mais barata, enfim. O doutor Arnaldo nem acaba não atendendo tantos brasileiros, né? Mas o que você acha? Não atende muitos brasileiros, talvez ele já está ali enfim, já está numa fase mais complicada também, no atendimento de fase mais complicada. Mas você, Clarissa, que depois que mudou aqui para a Flórida, eu acredito que né, a sua carteira de clientes brasileiros devem ter aumentado. Você vê um pouquinho dessa movimentação de pessoas desenvolvendo doenças aqui por conta desse estilo de vida? E como que você teve que se preparar, caso sim, né, ou não, enfim. Como que você teve que se preparar para esse tipo de doença mais comum aqui comparado ao Brasil, a como que era a sua prática no Brasil? Isso é interessante, porque quando eu vim para cá, para a Flórida, há uns 20 anos atrás, existiam muitos brasileiros, mas os brasileiros que eu via, né, atendia, né, era uma faixa etária mais jovem. Então, eu fazia muita ginecologia, fazia muito exame físico, isso e aquilo, e cuidava dos idosos americanos, tá? Com o tempo, esses brasileiros foram envelhecendo, né? Certo. Então, o que aconteceu? Agora eu tenho muitos brasileiros acima de 50 anos, acima de 60 anos, ou então brasileiros jovens que trouxeram os pais, né, para morar aqui. E, infelizmente, eu não vou falar que obesidade, o que eu mais trato, na verdade, que eu falo assim, arroz com feijão, todo dia, o básico, é diabetes, hipertensão, doença coronariana, colesterol elevado, tá? Isso aí, assim,
quase every other patient, como a gente fala. Então, diabetes, eu me aprofundei muito em diabetes porque eu tinha um número muito grande de diabéticos e eu senti que os endocrinologistas estavam cansados um pouco de diabético, mais focados em nódulo na tireoide, então você acaba pegando muita coisa. Então, eu fiquei com hipotiroidismo, diabetes, e eu tive que aprender muito sobre diabetes, né? Porque a demanda era muito grande. E outra coisa, a gente foi treinada a tratar de diabetes, mas era um diabetes mais simples. Com o tempo, eu fui aprendendo mais e entrando em pacientes com insulina, pacientes com 2 tipos de insulina e vários outros remédios. E assim, no último caso, eu só encaminharia um paciente para o endocrinologista se você tivesse no insulin pump. O que aconteceu? Por eu estar nessa área, então eu vejo muito paciente assim, e muitos brasileiros, eu não vou falar, eu acho que ainda muito mais americanos que brasileiros, diabéticos e obesos, sim. Obesidade é um grande problema e hoje em dia a gente trata diabetes também tratando obesidade com remédios novos, que é uma semaglutide. A gente usa para o diabético controlar a açúcar e abaixar o peso. Então, eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu vejo tantos pacientes obesos e diabéticos e hipertensos, o mundo está mudando para uma coisa melhor no sentido que as pessoas estão tendo mais consciência do que uma alimentação saudável é. Então, eu estou vendo que meus pacientes diabéticos estão ficando muito mais bem controlados do que eram no passado. Certo. Sim, a gente tem remédios melhores, temos, muita coisa aconteceu no mundo de diabetes. E então, a gente está tendo muito sucesso e as pessoas estão emagrecendo. Então, com muito, que eu falo, coach ali, ensinando a comer uma dieta mais saudável. A geração nova também está dando um bom exemplo, porque você vê os millennials e o Generation Z, eles estão mais focados, né? Até em fast food, que é saudável. E muita gente fazendo muito exercício físico. A gente está, eu acho que caminhando para um mundo melhor nesse sentido de alimentação e cuidado ao corpo. Atividade física regular, né? Mas você acha que é algo preocupante na população brasileira que migra para os Estados Unidos, essa mudança no estilo de vida, ou você tem visto que não? Eu acho que sim e que não. Certo. Depende. Tá? Eu acho que, como você mencionou, do brasileiro que vem para cá e tem que trabalhar muito, né? Então, ele acaba não comendo saudável pela falta de tempo, né, de ter uma alimentação saudável na mesa. Mas eu acho que o mundo está mudando, até no Brasil. Já foi a época que as pessoas tinham uma cozinheira, né? Até lá você não vê isso do jeito que a gente vinha. Na nossa época, tinha não sei quantas pessoas trabalhando na sua casa. Está acabando isso? Está acabando isso. Então, eu acho que o mundo está mudando para esse jeito. E eu acho que os brasileiros que estão chegando aqui dão uma deslizada, mas depois eu acho que eles entram no eixo. Entram no eixo, sim. É difícil ver um brasileiro que chega aqui e não engorda, né? No começo. Eu mesmo engordei 12 quilos em menos de 6 meses. Entra no esquema. Ele acorda, né? E fala, vamos mudar. Você acorda e você começa a olhar, por exemplo, para o molho da salada, né? Aí você fala, nossa, não tinha isso aqui no Brasil, mas é tanto, né? Assim, eu achei que eu estava comendo saudável. Eu acho que tem esse processo de aprendizado também, né? O acesso a algumas coisas que para você, quando você consumia lá no Brasil, não eram tão nocivas assim, né? Quanto os produtos daqui. Mas tem razão, essa conscientização da nova geração e até esse movimento de fast food que a gente vê, né? Todo lugar tá abrindo, assim, os fast foods um pouco mais acessíveis e com comidas mais conscientes, mostrando as calorias, né? Dizendo quantas calorias tem em cada produto, quer dizer, isso é interessante. Interessante. Mas é importante essas medicações novas agora. Muito. Isso é uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. E agora virou assim, caça ao tesouro, porque o Ozempic ficou o remédio mais procurado no mundo. As Kardashians usaram para emagrecer. O problema é que o produto foi criado para diabético.
E ele pode ser usado para emagrecer. Ouvi Seria um dizer que off-label. tem farmácias com espera de 60 Tem. dias. Ah, é? Tem. Ozempic. Mas e Então, quais são os efeitos? Não tem efeitos colaterais nisso? Pode ter, sim. Geralmente é gastrointestinal. Enjoo. Enjoo. Constipação pode dar. É. Mas são coisas mais temporárias, não a longo prazo. Como é Pode que... ser a longo prazo, mas aí você pode reduzir a dose, né? Você pode abaixar a dose. Como você iniciou a conversa sobre obesidade, né? Obesidade é a causa da maioria das doenças que a gente tem. Até de migraine. Com certeza. É? Com Fala certeza. sobre isso, Ana. Não, eu incentivo muito os pacientes a perderem peso, né? E é uma coisa assim... Se falar para uma mulher, que a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Falar para a paciente que ela tem que perder peso é complicado, né? Se você é endócrino, tudo bem, né? A pessoa está lá para isso, mas você vai ver o médico de dor de cabeça, o cara fala, você tem que perder peso. É um pouco... Delicado, né? Delicado, e eu já tive problema com isso. Sim. Entendeu? Da pessoa. E aí, já teve situação de paciente Sim, que você não, falou para emagrecer e ela te chamou de gordofóbica? Tem alguns tipos de dor de cabeça, tipo hipertensão intracraniana benigna, que o tratamento final é a perda de peso. Certo. Entendeu? Então, até cirurgia bariátrica você indica algumas vezes, entendeu? E é complicado, né? É um fenotipo, um tipo de cefaleia que normalmente acomete mulheres obesas. Entendi. Entendeu? 80% dos pacientes são mulheres obesas. Entendeu? Então, o tratamento no final é perda de peso. Entendeu? E, quer dizer, às vezes você tem que apelar para cirurgia bariátrica, é uma indicação, né? E cefaleia intratável que pode até levar à cegueira, porque a pressão intracraniana é tão alta que lesa o nervo óptico. Caramba. Papiledema, né? Papiledema. No início, papiledema, depois a pessoa perde a visão. Sim. A pessoa perde... E isso é causado por conta da quantidade de gordura no sangue ou não? A gente não sabe exatamente a causa, mas o fenotipo, o tipo de pessoa que é predisposto a ter esse tipo de dor de cabeça são mulheres obesas. E jovens, Entendi. né? Mulheres Mais ou menos, obesas 30, e jovens. 40. E você vê que a quantidade de homens e mulheres obesas é mais ou menos o mesmo, mas só as mulheres têm. A maioria das mulheres tem. Então, deve ter um componente hormonal também relacionado. Certo. A gente não sabe. É um A tipo causa. que você falou, é bem específico, não é muito comum, claro. Enxaqueca é o... 95% dos pacientes que eu vejo no consultório têm enxaqueca, né? 30 milhões de americanos têm enxaqueca. Gente. Que isso? Entendeu? E coisa difícil de tratar. Não é não? Eu tenho pacientes que eu já estou aqui na Flórida há 5 anos, vai fazer 5 anos agora. E eu tenho pacientes que eu já vi em 5 anos o paciente 30 vezes. Caramba. Entendeu? Quer dizer, é impressionante a quantidade de visitas que o paciente... Até você ajustar a medicação e o paciente entrar naquele ritmo, alguma coisa acontecer na vida, melhorar a cabeça... Entendeu? E quais são as principais causas, assim, de dor de cabeça dos seus pacientes? Enxaqueca é uma doença genética, né? 90% das pessoas que têm enxaqueca tem alguém na família com enxaqueca. Então, é uma doença genética. Vai de geração para geração. Normalmente, eu tenho um paciente que eu trato, tem uma família que eu trato a neta, a mãe e a avó. As 3 gerações de mulheres da família. E aí, então, é mais um controle do que o tratamento que você, nesses casos genéticos? Não há cura para enxaqueca ainda, cura. Mas há controle, tá? De 3 anos para cá, de 4 anos para cá, surgiu uma classe de medicação específica para enxaqueca, entendeu? Que são essas injeções que a gente estava falando que são caras, que o seguro não quer pagar. Maravilhosas. Maravilhosas. E que realmente melhorou a vida de milhões de pessoas. Mudou da água para o vinho. Entendeu? Eu faço muito botox para enxaqueca. Entendeu? Muitos pacientes estão nesses tipos de medicações, mais botox. Entendeu? O botox, você enxerta a toxina no... O botox é um protocolo, né, que foi aprovado pelo FDA e foi em outubro de 2010. Olha o tempo, já tem 13 anos vai fazer. E são 31 injeções na cabeça, no pescoço e nos ombros, entendeu? Certo. Então tem em lugares específicos. lugares específicos que você injeta.
Interessante. E sobre medicamentos? Muito se fala no Brasil sobre o abuso do uso de opioides aqui nos Estados Unidos, né? E no Brasil tem essa preocupação por conta do caráter, né, addictive, né? De se tornar um vício. Como é que vocês veem isso aqui? Então, isso é uma coisa muito interessante, que quando eu parei de operar no Brasil, que eu vim para cá, eu operei quase 15 anos no Brasil, incluindo tempo de residência, e eu nunca prescrevi um opioide no tempo que eu praticava medicina no Brasil. O opioide era reservado para pacientes terminais com câncer, que tomava aquela receita amarela, você lembra? Receita amarela controlada. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tomei um susto, que você vai no dentista, ia no dentista, né? E o dentista passava 30 comprimidos de oxycodone para a pessoa tomar. E houve essas campanhas de conscientização dos médicos. Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, entendeu? O governo bateu pesado e teve processos multimilionários contra as empresas que estavam produzindo opioides e facilitando o acesso a opioides. E melhorou muito. Melhorou muito. Hoje em dia você vai num dentista praticamente não prescreve mais. Vai toma Tilenol, se tiver com dor, toma Tilenol, né? Sim, e agora não, agora você só pode prescrever por 3 dias. Então, são isso 3 também. dias. Aí Isso você também. tem que calcular a quantidade, assim, é bem controlado. Você tem que entrar num órgão do governo, tá? Para aquele remédio ser aprovado, para você ver que esse paciente não está pedindo para você e para o outro médico do outro lado da rua. Então, é um sistema único que se comunica. Você tem como checar, quando você vai prescrever esse tipo de medicação, quem prescreveu, Rivotril, por exemplo, que todo mundo no Brasil toma Rivotril, opioide, então você vê quem está tomando. Só que, só para terminar isso do opioide, na contramão do que aconteceu aqui, o Brasil começou a prescrever opioide. Prescrever morfina. Entendeu? Então, hoje em dia, você vê no Brasil... Nós estamos invertendo agora. O que aconteceu. As companhias que ficaram aqui com dificuldade de mercado foram para a Índia, foram para o Brasil, foram para a China. Entendi. Entendeu? Então... E aí há um movimento das companhias muito grande. Teve uma época que eles chamavam essas clínicas de pill mills, né? Eles foram fechando tudo aqui na Flórida e prendendo. Porque o que acontecia? Os pacientes chegavam, eles vendiam a prescrição. Foi uma coisa tão séria que eles começaram a fechar as clínicas. Alguns médicos foram presos porque tinha assim, pediatra prescrevendo Oxycontin para adulto, tipo 90 comprimidos por mês. Estava banalizado, né? Um comprimido de 8 horas, 90 comprimidos por mês. Você ia lá todo mês, pagava, o cara dava uma receita. Exatamente. E aí a pessoa ia vender na rua. Ia vender na rua. Alguns tomavam, mas alguns vendiam. Fala, né? Agora você imagina um pediatra prescrevendo. Que pediatra vai prescrever remédio forte para ginecologista, assim, obstetra, não é nem a área assim, né? Assim, você prescrever um opioide. Isso eu também sempre me incomodei muito aqui nos Estados Unidos. Mas que bom que tem uma melhor. Indiscriminado de opioides. Melhorou muito. Totalmente. Melhorou muito. Hoje em dia é bem restrito a clínicas de dor, o paciente tem que fazer controle de urina. Certo. Para saber se não está usando outras drogas e para saber se está tomando a droga, entendeu? Então, uma das finalidades é saber se o sujeito está tomando. Está tomando e não vendendo, né? Com certeza. Eu lembro na faculdade, tinha um pessoal que vendia o tal do Adderall, assim, não é, né? Que vendia o Adderall. Gente, eu tô cheia, ainda vende. Esse aí ainda não sofreu. De vez em quando tem um estudante que vai lá, eu quero a prescrição de Adderall. Para tudo. Como assim? Doutor, mas você não tem ADHD. Mas todo mundo na minha classe tem. Tô ficando para trás. Eu falei assim, mas quem está prescrevendo isso para a classe inteira? Aí, né, e você fica, quem? Você tenta buscar Porque não é bem assim. Se você começa a fazer uma coisa, lá para frente vai afetar outros médicos. Sim. E essa coisa do narcótico, né, os opioides, foi uma coisa terrível. E para dizer não para esses pacientes todos,
E eu sempre, assim, eu lembro que desde... que na minha residência, a gente era muito restrito com o opioide, muito. A diretora do nosso programa, ela falou assim, não. Então, eu já saí com essa cabeça. Você não. já foi formada contra opioides. Contra, assim, em situações muito... extremas, assim... Fraturou um braço, está no meu consultório, toma, tudo bem, né? Tá morrendo de dor, tá dor abdominal aguda. Mas geralmente esses pacientes estão no hospital. Né? Quem tem dor crônica não vai se tratar com um médico como eu, vai procurar um pain specialist. Aí tem esse controle de exame de urina, você tem que assinar um papel dizendo que você só vai ali pedir remédio de dor, é tudo contado. Entendeu? Não pode misturar 2 remédios que são que a gente fala tarja preta, né, no Brasil. Por exemplo, um Rivotril com Oxycontin, não. Porque aí você já está tendo 2 remédios controlados, já é perigoso, ou seja, tipo assim, red flag, esse paciente vai ficar viciado. Sim. Então, tem esse controle. Não é só isso, né? Se você misturar, dependendo da dose, a pessoa tomar mais do que deve... Pode ter depressão respiratória, entendeu? E aí já viu, né? Claro. Entendeu? E como é que tá a questão da marihuana aqui na Flórida, gente? A gente falando de medicação, assim, né? Foi recentemente aqui na Flórida, poucos anos atrás, né? Foi aprovado medical marihuana, que seria o uso de marihuana, CBD, THC, para tratamento de diversas doenças. Como é que vocês veem isso acontecendo? Existe também esse tipo de médico, que é o pill, como é que era? Pill mill? O pill mill tem os médicos que já tem o advertise, assim, com uma folhinha. Então, esses estão ganhando rios de dinheiro. Ganhando rios de dinheiro, é verdade. Como é que é controlado isso e como é que os pacientes têm demandado esse tipo de medicação? Como é que vocês têm vivido verdade, com isso? Qualquer médico pode prescrever. Você faz um cursozinho online e você adiciona a sua licença, poder usar medical marijuana como medicação. Né? E o paciente consegue uma carteira e você pode prescrever. Eu na minha prática nós não usamos, né? Não existe até o momento nenhum trabalho sério, um clinical trial sério mostrando a eficácia de medical marijuana no tratamento de enxaqueca. É claro que se você der para 50 pacientes, 20 vão dizer que está ótimo, mas não vai bater as medicações tradicionais que a gente tem. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que tudo tem espaço, todo tratamento tem espaço, entendeu? Mas não é uma coisa que eu incorporei à minha prática ainda, não sei você. A gente também não. E eu ainda penso assim, por que não? Não a mim, porque eu acho que na minha prática eu não lido muito com dor crônica. Então, eu acho que o pain specialist seria, vamos dizer, um espaço para ele explorar, ele ou ela, essa questão do uso da marijuana. Tem vários pain specialists que prescrevem. Eles são comprimidos. Então, por exemplo, eu tenho pacientes idosos, eu morro de rir, porque assim, 90 anos de idade, artrite dos pés à cabeça, já tomou tudo quanto é remédio, tudo opioide da vida, já fez epidural, já colocou um spinal cord stimulator e continua com a dor severa. Aí elas vão lá e tomam o comprimido de marijuana. Ela falou assim, não, fumar não, porque é aquela coisa, né? Uma pessoa de 90 anos... Meu pulmão não sei se está aguentando muito. Enrolar um cigarro, não. Aí ela fica com um comprimidinho assim na bolsinha e muitas falam para mim que ajuda bastante. Tá? Mas nem todo mundo. Sim. Eu recebo respostas meio assim... Dos dois lados. E tem uso psiquiátrico também, né? Para recomendação psiquiátrica, em alguns casos de ansiedade. Nada funciona para tudo, né? Nada funciona para tudo. Eu acho que a parte de dor é que tem sido mais explorada. Pelo que eu tô vendo, não sei você. Eu vi alguns casos, pessoas falando de dor de cabeça, mas eu não sei. Ainda... Eu morei no Colorado, trabalhei 3 anos no Colorado. Deus. Lá no Colorado, liberado para diversão. Então,
Muita gente Vamos usa, ver. a clínica era cheia de gente com dor de cabeça. Então, pronto. Já Mas temos aí não a precisa nem pagar o neurologista, gente. Era só ir lá na lojinha e escolher qual Vai tipo, na lojinha qual e tipo escolhe, do... né? É. Escolhe. Tá certo. Gente, foi muito gostoso o papo com vocês. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas eu queria de vocês, para a gente finalizar, um recado. Então, vocês vão escolher quem é que vai dar o recado para quem. Um vai dar um recado para o imigrante que está vindo para os Estados Unidos e que precisa, né, cuidar da saúde para evitar aqueles problemas financeiros, né, até se situar e conseguir bancar um plano de saúde. E o que ele deve fazer para se sentir seguro estando aqui nesse país com relação ao sistema de saúde. E o outro recado que eu queria que um de vocês desse é para os médicos, né? Os médicos que estão lá e estão de olho nos Estados Unidos. O que eu faço? Qual que é o meu passo? E qual que é o conselho que vocês dão para essas pessoas? Eu vou falar para os médicos, então. Beleza, Tá. foi mais rápido Então, que eu vou você. falar para os imigrantes. Então, o que Vamos eu lá. digo é que se você é médico no Brasil, você tem vontade de vir morar aqui nos Estados Unidos, praticar medicina, não é fácil, é um caminho difícil, né? É um caminho árduo, você tem que se dedicar. Eu conheço muito, tenho muitos amigos médicos no Brasil que eu pratiquei medicina há muito tempo e dizem, você é maluco, mas quem dera que eu tivesse feito o que você fez. Você fez tudo certo. Hoje em dia a gente está aqui no Brasil, morrendo de vontade de ir para aí e já passou o tempo, né? Porque todos têm a minha idade, já não tem mais jeito. Então, eu acho que se você tem vontade de vir para cá, o quanto antes você puder vir, melhor, entendeu? E venha para cá, arrume um lugar, normalmente você terminou a faculdade no Brasil, arrume um lugar para fazer um estágio, para se acostumar com o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos, entendeu? Aprender bem inglês, entendeu? E mandar brasa, estudar, passar nas provas e encarar, na boa. É claro, quando você não tem... Quando eu vim para cá, eu não tinha filho. Eu tinha casado, mas não tinha filho. Quando você já Tudo tem mais filho, fácil, né? é mais complicado, né? Mas não é um empecilho. Se você realmente quer, venha. Quanto mais jovem você vier, melhor. Entendeu? Vale a pena. Eu faria tudo de novo. Tá certo. E você, Clarissa? Concordo, eu também faria tudo de novo. Então, para os imigrantes, eu acho que a primeira coisa que o imigrante deve focar é em falar a língua, né? Porque a comunicação é fundamental. E você vai ter que se comunicar com as pessoas dos planos de saúde e com os profissionais da área de saúde, assim, os médicos. Então, isso é o primeiro passo. E vir para cá sem plano de saúde, eu acho muito arriscado. Tem que chegar aqui, tem que ter um plano. Eu não sei, porque eu já estou aqui há muitos anos, eu já vi histórias assim, como você falou, você pode perder tudo, perder sua casa, se você tiver um acidente de carro, tiver que ficar hospitalizado, se você tiver que passar por uma cirurgia muito séria, quer dizer, um tratamento no câncer, coisas podem acontecer. E o americano, ele é muito focado nisso, em ter um plano de saúde. Porque eu, muito jovem, quando eu me casei com meu marido, eu já tinha um plano de saúde. Tipo assim, meu marido falou assim, nossa, não, através do meu trabalho, nós temos um plano de saúde. Não podia ficar um dia sem plano de saúde. A cabeça do americano é assim, eles adoram ter planos de saúde, seguro disso, seguro daquilo, é meia cabeça deles. E a gente tem que entrar ter essa mentalidade também, porque ninguém está isento de sofrer uma tragédia, assim, tragédia que eu falo financeira, de ter que perder tudo para pagar uma hospitalização. Então, e ler outra coisa, ler sobre os planos de saúde, entender o que o plano oferece. Porque eu vejo isso muito agora com meus pacientes. Mas o plano não cobre isso? Não, doutora, mas esse plano aqui não cobre nenhum remédio que não seja genérico e você tem uma doença que necessita de um remédio que não seja genérico, e agora? Então, antes de você commit, né, um health insurance, você entender sobre esse plano todas as nuances, porque aí você vai poder
saber o que você pode até gastar. Você chegou no seu deductible, não chegou. Então, e procurar bons médicos, claro. Com certeza. Procurar bons médicos. Procurar Né? bons médicos, igual o doutor Arnaldo, doutora Clarissa Harris, que estão aqui na Flórida. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um papo muito gostoso. Obrigada a vocês por assistirem até o final também. Eu vejo vocês no próximo Câmbio Cast, o Câmbio Cast de número 7. Tchau, tchau.